Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que vocês vão estar assistindo esse vídeo. Eu vejo muitas manifestações ali no grupo de WhatsApp, né? E eu resolvi dar a minha contribuição também. Só que eu tenho um péssimo defeito. Quando eu vou me manifestar por escrito, eu escrevo demais. E quando eu vou falar, eu acabo falando demais. Então eu vou procurar ser o mais didático possível para tentar dar minha contribuição nessa questão do incentivo, né, ou do pagamento do piso para nós, né, ou o complemento do pagamento do piso, para a gente entender o que está acontecendo, como é que acontecem essas coisas e para a gente poder entender que a gente pode, como é que esse processo se desenvolve e o que a gente pode fazer para auxiliar aí, nesse processo. Por que eu resolvi me manifestar se eu tô sempre quietinho ali no grupo? É porque a gente acaba vendo comentários desmerecendo os colegas e a gente acaba ficando muito chateado de perceber que justamente aqueles colegas que estão tentando fazer alguma coisa, né, para que a gente possa ter uma valorização profissional são justamente aqueles que acabam sendo cobrados, acabam sendo desrespeitados e às vezes até ofendidos até na sua própria honestidade, né? Já que quando a gente diz, né, que estão colocando panos quentes ou quando estão quando a gente insinua qualquer dessas coisas, na verdade a gente está, infelizmente, falando da honestidade também dos nossos colegas que estão acontecendo esse processo, que estão lá lutando por nós, inclusive fora do seu horário de trabalho, né? Então, eu vou começar uma apresentação do PowerPoint para a gente entender essa questão do Fundeb, né? E para a gente poder conversar um pouquinho a respeito disso. Humildemente, é só a minha opinião, né? Mas eu acho que vai contribuir um pouquinho para a gente entender como é que isso funciona. Então vamos falar um pouquinho do Fundeb, né, que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, né? O novo Fundeb, ele foi aprovado em 2020 pelo Legislativo Federal, pelos deputados e senadores. Anteriormente, só para a gente pensar numa questão histórica, ele já foi Fundef, que era só de valorização do ensino fundamental. A educação infantil e o ensino médio não faziam parte. Depois ele passou a ser Fundeb, e aí incluiu a educação infantil e o ensino fundamental, e agora ele é o novo Fundeb, que foi aprovado em agosto de 2020, né? E com a ideia de ampliar os repasses financeiros feitos pelo governo federal para a educação. Então, só para nós entendermos, né? Até então, o governo federal era obrigado por lei a repassar 10% da arrecadação, investir 10% da arrecadação em educação. O governo estadual e municipal eram obrigados a investir 25% da sua arrecadação em educação, né? E a ideia do novo Fundeb, então, que foi aprovada, é que os repasses do governo federal para o Fundeb vão aumentando dos atuais 10% progressivamente até chegar em 23% de repasse em 2026, ou seja, os repasses da União devem aumentar, né? E ele também institui, o novo Fundeb institui, né, que pelo menos 70% do valor recebido do Fundeb deve ser utilizado para pagamento dos professores e dos demais profissionais da educação. E aí a gente tem aqui também, historicamente, um calote que aconteceu, né? Vocês sabem que existe a lei do piso, né? E em 2021 o governo federal congelou o piso salarial dos professores, o piso nacional dos professores, né? Zerando qualquer possibilidade de aumento. Então, em 2021 foi na história do piso nacional foi a primeira vez na história que não houve aumento. E isso era ilegal, mas assim mesmo aconteceu. Então não houve aumento do piso em 2021 e além disso o governo bloqueou qualquer possibilidade de aumento que qualquer servidor tivesse. Então, por exemplo, quem completou triênio no ano passado não ganhou essa vantagem, por quê? Por causa de uma lei federal que impedia, né, que houvesse qualquer forma de aumento para servidor público. Em 2022, o governo federal chegou a pedir uma portaria dando um aumento no piso nacional de 10%, 10, alguma coisinha, agora em 2022.
Porém, o que que aconteceu? Quando ele fez ah, essa lei, né? Quando ele publicou essa lei, ele foi alertado pelo legislativo que isso era ilegal, porque existe uma lei federal do piso, né? E que já que ele não tinha pago o aumento do piso, ou não tinha dado o aumento do piso em 2021, e estava dando menos do que o valor em 2022, ele estaria sujeito a um processo de impeachment em função disso. E aí, digamos que, assim, pressionado pelo poder legislativo, o governo federal então se viu obrigado a dar os famosos 33% de aumento, que na verdade não são 33% de aumento, não é o maior aumento da história, mas é uma correção daquilo que ele não fez em 2021. Então, somados os aumentos de 2021 com os devidos juros e mais o aumento de 2022, ele foi obrigado pelo legislativo a dar esse aumento de 33%, sob pena de, se não cumprisse a lei, sofrer um processo de impeachment. O que que a FAMURS hoje, que acaba, infelizmente parece que a FAMURS está mais interessada em outras coisas do que na educação, mas o que que a FAMURS propõe? Os 10, alguma coisinha de aumento, por cento de aumento que o governo federal queria dar esse ano. Então, o que a FAMURS defende é que se deu o aumento que o governo federal propunha no primeiro momento, que era 10,69% de aumento, se não me engano, e só, né? E que não que não seja dado esse aumento que seria justo de 2021 e que não foi dado. É a primeira vez na história em que não foi dado o aumento do piso. Então não é nenhuma mágica, não é nenhuma bondade, é simplesmente o governo federal sendo obrigado a cumprir a lei do piso que ele não estava cumprindo. E para a gente entender como é que funciona essa função de verbas aí, como é que essa história de verba, né? Todo, todo estado, todo município e o próprio governo federal, para poder gastar o dinheiro que tem, investir em alguma coisa, ele tem que criar no ano anterior ao investimento o orçamento. Esse orçamento é uma lei, né, que é aprovada. Isso acontece também em Rosário do Sul. Rosário do Sul, o executivo manda uma proposta de lei do orçamento, né, para a Câmara de Vereadores. Ela é estudada, aprovada ou não, né? Então, essa lei passa a vigorar após a aprovação dos vereadores. E o orçamento do município, então, ele tem que. O valor de verbas que o município tem, ele é dividido em dotações, né? E cada uma dessas dotações, então, vai ter uma conta bancária diferente. E os pagamentos, então, são todos registrados em cada uma dessas contas bancárias. E é para que a gente possa ter o controle de realmente se está sendo gasto ou não está sendo gasto. Isso é o que a legislação diz, inclusive a lei da transparência, né? E por isso que a gente pode entrar nos sites, em alguns sites, por exemplo, do governo federal, do governo estadual, do governo municipal, e verificar cada um dos gastos que são feitos exatamente porque o orçamento é dividido em dotações e aí a gente consegue se controlar cada uma dessas dotações, o que que foi gasto, o que que não foi gasto dali. Então aqui só para efeitos didáticos, a gente tem aqui, né, uma verba que é dividida em várias dotações e cada dotação dessa serve para pagar uma coisa diferente e o governo não pode usar dinheiro de uma dotação para pagar outra coisa, né? Ainda para um efeito de comparação, né, um exemplo caseiro, digamos que alguém recebe salário de 2 empregos, né, então ele teria duas verbas, né, então digamos que o primeiro emprego dele, ele tem um valor previsto de R$ 1.000. E aqui começa a diferença, porque verba é um valor previsto, né? É diferente de dinheiro, que é um valor de fato que está lá na conta, né? Então, digamos que a previsão dele é receber R$ 1.000 por mês e que ele vai gastar R$ 500 para aluguel, R$ 100 para água. Aqui vão mudar, digamos que ele vai gastar 150 de telefone aqui, né? E vai gastar 250 de luz, né? Então, o que que acontece? Quando pega o valor total da verba, que o valor previsto aqui no caso do salário dele é de R$ 1.000,
ele tem várias dotações, cada uma dessas dotações vai servir para pagar alguma coisa. Então ele vai ter uma dotação para pagar o aluguel, outra para pagar a água, outra para pagar telefone, outra para pagar luz. E como é que funciona na casa da gente? Quando o valor previsto é menor do que o valor arrecadado de fato, né? Ou seja, de repente ele previa que ele ia receber R$ 1.000 de salário, mas deu algum problema na empresa e a empresa pagou para ele 900, o que que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que olhar para as dotações dele aqui, para o que ele previu que ele vai gastar em cada uma dessas coisas. Ele vai ter que reduzir de alguma delas para poder suplementar na outra para continuar pagando as suas contas. Então, digamos que a verba dele se manteve a mesma. Ele previa R$ 1.000 por mês e a verba e veio esse valor. Mas o aluguel que ele previa R$ 500 subiu para 550. O que que ele vai fazer? A dotação que ele tem para pagar o aluguel não dá para pagar os R$ 500, os 550. O que ele vai fazer? Ele vai ter que reduzir de alguma outra dotação valor para poder suplementar nessa primeira aqui para poder pagar o aluguel. Então, digamos que ele reduz aqui da dotação 3, que é o valor que ele calculou que ele vai gastar em telefone. Então, ele vai economizar um pouco em telefone para sobrar mais R$ 50. Então, ele vai reduzir da dotação número 3 e vai suplementar na dotação número 1, né, para poder ter dinheiro suficiente para pagar o aluguel então que subiu. Em casa a gente faz isso automaticamente, né, porque as dotações de casa da gente não são uma coisa rígida, né? Mas na gestão pública, o governo tirar dinheiro de uma dotação, reduzir numa dotação e suplementar, ou seja, aumentar a quantidade de dinheiro em outra dotação, ele precisa mandar isso para a Câmara de Vereadores, né? E só pode fazer essa alteração depois que isso for aprovado pelos vereadores. Então ele vai ter que explicar para os vereadores o porquê que ele está reduzindo de uma e suplementando na outra. E se tudo estiver certo, aí os vereadores aprovam essa redução de uma dotação e a suplementação na outra. Isso serve para que haja controle. Para que não aconteça o que aconteceu, por exemplo, no governo do governador Sartori, em que ele fez uma coisa ilegal e ele está sendo ainda investigado pela justiça a respeito disso, apesar de não ser mais governador. O que o governador Sartori fez? Um caixa único. Ou seja, ele juntou o dinheiro de todas as contas em uma conta só e pagou o que ele quis pagar durante o tempo de governo dele. E ele está respondendo na justiça por isso hoje, porque isso é ilegal, né? Cada dotação serve para uma coisa e não pode ser modificada. Ela serve para aquilo, para modificar só se explicar para os vereadores os motivos e os vereadores aprovarem. Ou no caso do governo estadual, para os deputados estaduais. E aí a gente vai ver um pouquinho, né, essa questão do Fundeb em Rosário do Sul, né? Quanto que havia de Fundeb, quanto que foi gasto o dinheiro do Fundeb, o dinheiro do Fundeb dá e sobra para pagar todo mundo? Vamos ver. Vocês podem pesquisar, se vocês procurarem na internet, é só colocar no Google ali previsão de verbas do Fundeb para Rosário do Sul em 2022. Vai aparecer o valor de Rosário. Perguntar, se colocar ali de São Gabriel, da Caciqui, de Santa Maria, de qualquer lugar, tudo está no portal da transparência. Então, o que era previsto no ano passado, em 2021, de verba do Fundeb? 14 milhões e pouco era o que era previsto que o governo federal mandaria. Né? O que o governo mandou de fato? Né? 15 milhões 917 mil. Né? Claro que aqui entra um pouquinho de juro também, porque como o dinheiro fica na conta, porque ele vem para ser pagado durante o ano, então o dinheiro fica na conta, rende um juro também. Então, no final das contas, o que foi arrecadado foi 15 milhões 917. E o que foi pago para os professores e demais profissionais da educação? 16 milhões 339 mil 312 reais e 61 centavos. Ou seja, o município gastou toda a verba do Fundeb, todos os 15 milhões 900 e pouco, e ainda teve que colocar dinheiro das suas outras fontes de arrecadação, completar o valor do pagamento do salário dos professores e dos demais servidores. Né? Então, assim, de onde é que sai essa diferença? Se vocês calcularem aqui, dá mais ou menos 400 mil, pouco mais de 400 mil
que faltou da verba do Fundeb para completar ali, isso sai de outras fontes de arrecadação, né? Principalmente do IPTU e do ICMS, né? Qual é a verba prevista para o Fundeb em 2022? Isso vocês podem procurar na internet. 16.464.261,26. Essa é a verba prevista do Fundeb. Isso é o que o governo federal disse que vai mandar para Rosário do Sul de verba do Fundeb em 2022. Pode variar? Pode. Isso é uma previsão. Pode vir mais e pode vir menos. Então, se no ano passado o município arrecadou 15 milhões, quase 16 milhões, e pagou mais de 16 milhões, a gente tem que entender que não vai vir 16 milhões a mais esse ano. O valor total vai ficar quase igual ao valor que foi pago no ano passado. Ou seja, para dar qualquer tipo de aumento, para aumentar o complemento, para aumentar o salário, o município tem que colocar dinheiro das suas próprias fontes de arrecadação. Tá? E aí, às vezes, o pessoal diz assim, tá, mas e por que que São Gabriel deu o aumento tão fácil ali? Ninguém ficou discutindo nada. Vamos analisar um pouquinho. Vamos comparar aqui, eu peguei 3 cidades, né, a nossa e mais 2, para comparar a previsão de verba do Fundeb de 2022. Então, Rosário, como eu já disse, a previsão é de 16 milhões e pouco, né, quase 16 milhões e meio. Caciqui são 8 milhões. E aqui eu quero fazer uma ressalva. Ah, Rosário tem o dobro da arrecadação de Caciqui. Mas, olhem a população de Caciqui, é menos de 1/3 da população de Rosário, né? Então, Caciqui vai pegar a verba que tem e vai dividir com menos pessoas. Então, quando a gente divide um bolo, quando a gente tem um bolo e divide com poucas pessoas, cada um consegue ganhar uma fatia maior. Quando a gente tem um bolo e divide para muita gente, aí vai dar uma fatia menor para cada um. Então, a arrecadação de Caciqui em relação à população proporcionalmente é maior do que a arrecadação de Rosário em relação à sua população. E São Gabriel nem se fala. Arrecadação de São Gabriel, né, a previsão de verba do Fundeb de São Gabriel é de 47 milhões e meio, mais de 47 milhões e meio, para uma população que são 20 mil habitantes a mais que Rosário. Então vejam a diferença da arrecadação comparando Rosário e São Gabriel, considerando que as populações nem têm tanta diferença assim, a arrecadação de verbas do Fundeb para São Gabriel é muito maior que a arrecadação de Rosário. Outros fatos interessantes. A gente muitas vezes compara cidades pensando só no tamanho da cidade. Mas a gente tem que entender, tem um dado muito importante do IBGE que eu fiz aqui, o print para vocês, e vocês podem pesquisar no próprio site do IBGE, que é o PIB per capita de cada cidade. O que é o PIB per capita? Pega toda a riqueza que uma cidade tem e divide pela quantidade de habitantes. Vocês vão ver aqui que o PIB per capita de Caciqui é de 26.900 e pouco, enquanto o PIB per capita de Rosário do Sul é 23.500 e poucos. Ou seja, proporcionalmente à sua população, Caciqui é uma cidade mais rica do que Rosário do Sul. A arrecadação de Caciqui é maior que a arrecadação de Rosário do Sul, proporcionalmente à sua população. E no caso de São Gabriel, então nem se fala. O PIB per capita de São Gabriel é 29 mil, contra os 23 mil de São Gabriel. Então a gente percebe que quando a gente analisa o PIB per capita das cidades à nossa volta, a gente percebe o quê? A gente percebe que Rosário do Sul tem uma arrecadação baixa, né? E isso dificulta muitas coisas para nós, né? Então, assim, vários investimentos que poderiam ser feitos na cidade acabam não sendo feitos. Por quê? Porque a arrecadação de Rosário do Sul é baixa em relação às cidades da região. Bom, quais são os próximos passos, então, que vão acontecer aí, né? Primeira coisa, para que seja dado um aumento, seja ele no próprio salário ou no complemento, ele vai ter que ser aprovado pela Câmara de Vereadores. Não existe ninguém dá aumento nem tira dinheiro de professor, de funcionário, de ninguém, sem que isso passe pela Câmara de Vereadores. Isso é um processo público, né? Todo mundo vai saber o que vai acontecer, todo mundo vai poder acompanhar.
E se você. E óbvio, a gente sabe que tanto o Poder Executivo quanto o Poder Legislativo estão a favor dos servidores, eles não estão contra. Ninguém vai querer ir contra os servidores municipais, né, e contra a educação ou qualquer outra coisa que estejam falando ali. Todo mundo é a favor, porém a gente tem que encontrar, fazer os cálculos, né, encontrar formas legais de poder dar essa valorização que todo mundo merece. A gente não discute o merecimento, o mérito da questão, né, mas o que está sendo discutido é da onde vai tirar o dinheiro, e para poder fazer esse pagamento. Então, para poder mandar para a Câmara de Vereadores, não é só o executivo dizer lá, não é só o prefeito dizer, eu quero dar mais 500 para cada um, eu quero dar mais 100 para cada um, eu quero dar mais 1.000 para cada um, eu quero pagar o piso. Né? Não é assim que funciona. O executivo municipal tem que mandar um projeto para a Câmara mostrando de qual dotação ele tira o dinheiro para suplementar nas dotações da onde sai o salário dos professores. Então, tem que ter o cálculo do impacto financeiro e isso só pode ser feito se de fato houver dinheiro para pagar. Isso não pode ser inventado. E aqui, de novo, eu ressalto que verba não é dinheiro. Verba é uma previsão de recursos e dinheiro é o que existe de fato na conta. Então, quando dizem assim, por exemplo, o deputado fulano de tal trouxe uma verba de 200 mil para Rosário do Sul. O deputado ciclano trouxe uma verba de 500 mil para Rosário do Sul. Isso não significa que ele veio de lá de Porto Alegre e trouxe um pacote de dinheiro e entregou na mão do prefeito, ou que ele fez um pix para o prefeito. O que ele trouxe de lá é uma promessa, né, de arrecadação. É uma promessa de que em algum momento esse dinheiro vai chegar. Isso é uma previsão de recurso. Né? Mas o dinheiro só vai existir de fato quando ele estiver na conta. Né? E a gente tem um ditado bem antigo que diz que a gente não pode contar com os ovos antes da galinha pôr, né? E em relação ao poder público, mais ainda existe esse cuidado em relação a isso. Né? Existe muita responsabilidade com os gastos públicos e, de outra forma, se algum representante do poder público não tiver esse cuidado, né, com os gastos, ele sofre as consequências disso. Né? Então, na semana que vem, o pessoal vai continuar fazendo esses cálculos. Então, os representantes da Secretaria de Educação, da Secretaria de Administração, né, do Executivo Municipal, enfim, várias pessoas, o pessoal do jurídico, o pessoal da Fazenda, eles estão todos sentados, eles não estão lá conspirando contra nós. Eles estão lá tentando achar um jeito, né, uma forma de conseguir fazer esse pagamento. Então é importante que a gente entenda isso, que não existe nenhum complô, não existe nada que ninguém tá lá tramando contra os professores ou qualquer coisa assim, não tem ninguém que odeie os professores lá. Pelo contrário, tem vários professores participando da reunião e que estão lá trabalhando além do seu horário até para poder tentar encontrar uma solução. A Secretaria de Educação está bem empenhada nisso, o Legislativo está bem empenhado nisso, as secretarias em geral, da Fazenda, né, o jurídico, todo mundo está empenhado para tentar encontrar uma solução para que isso possa acontecer. Né? E então, assim como nos anos anteriores, é óbvio que o município vai gastar toda a verba do Fundeb com o pagamento dos professores e dos demais profissionais da educação e ainda vai pôr dinheiro de outras receitas para completar esse pagamento. Porque a verba do Fundeb que vem do governo federal hoje não é suficiente para pagar. E até por isso foi criado o novo Fundeb, para que nos próximos anos, com o aumento do repasse do governo federal, aí sim as prefeituras e o estado possam ter dinheiro para fazer esses pagamentos. Porque hoje é inviável esse tipo de pagamento, a não ser que use outros meios de arrecadação. E para usar outros meios de arrecadação, é aquilo que eu já falei antes, tem que ter arrecadação. Então, o que pode ser feito para aumentar a arrecadação de Rosário do Sul? O pagamento do IPTU, que é uma coisa importante, né? E aí a prefeitura tem que ter toda a estratégia de cobrar o IPTU, né? De evitar aqueles devedores crônicos que há muitos anos não pagam, né?
e encontrar outras formas de incentivar para que as pessoas mantenham o IPTU em dia, né? E a outra forma, que é mais efetiva ainda, é que as pessoas comprem em Rosário do Sul e que peçam nota fiscal. E que o poder público incentive e fiscalize a expedição da nota fiscal, porque quando uma empresa emite nota fiscal, é a garantia de que essa empresa vai pagar os impostos, inclusive o ICMS, que é um imposto que parte dele fica na cidade. Já fica direto na cidade, ele não vai embora daqui. Então, tudo que é comprado em Rosário do Sul com nota fiscal é dinheiro que fica na nossa cidade. E quando a gente deixa de pedir nota fiscal, a gente está abrindo mão de dinheiro para nossa cidade. Né? E além de nós, como cidadãos, podermos fazer esse pedido da nota fiscal, eu deixo aqui a minha sugestão também, né, para que se faça estratégias como o Cacique faz. Como é que o Cacique aumentou a arrecadação? A Cacique criou projetos para valorizar, para incentivar as pessoas a pedirem mais nota fiscal. Então aqui eu trago uma notícia do próprio site da Prefeitura de Cacique, né, da entrega que foi feita no dia 30 de dezembro agora de 2021, foi entregue dentro do projeto Nota Fiscal Premiada, né, as pessoas pedem nota fiscal, elas cadastram essas notas e elas concorrem a prêmios. Então, Cacique entregou uma moto 0 km, vocês estão vendo aqui uma Twister, né, que foi entregue, uma televisão 42 polegadas e uma televisão 32 polegadas, que equivalem ao primeiro, segundo e terceiro lugar, né, dos sorteios aí do projeto Nota Fiscal Premiada que tem lá. E, obviamente, como vocês podem ver, se a gente for olhar na arrecadação, isso traz resultado, já trazia resultado para a Cacique antes, porque esses dados aqui são de 2019, e agora, né, trazem mais resultados ainda, porque a arrecadação continua aumentando e por isso o município tem dinheiro para investir em outras coisas, ok? Essa é uma pequena contribuição, né, que eu gostaria de dar para vocês. Né? É uma humilde contribuição, né, para a gente entender um pouquinho de como é que está acontecendo esse processo, o que está sendo feito. Como eu já disse, ninguém está contra ninguém, né? As pessoas não querem prejudicar ninguém, ninguém está fazendo um complô para, né, para prejudicar ninguém. E a gente tem que valorizar aquelas pessoas que estão lá lutando pelos nossos direitos. Ninguém está lá fazendo qualquer coisa de errado. Pessoas estão passando do seu horário, estão fazendo reuniões toda hora, estão fazendo cálculos, estão fazendo estudos, estão tentando encontrar maneiras de fazer com que seja possível fazer esse pagamento. Então eu acho que a gente tem que valorizar e respeitar essas pessoas e não ficar com achismos dizendo que alguém está fazendo alguma coisa de errado, que alguém está desviando coisa, né? Eu acredito assim que se a gente acusa alguém de fazer alguma coisa errada, a gente tem que provar então. Né? E as ferramentas para isso existem. Tem o portal da transparência, tem todos os espaços na internet ali onde estão demonstrados cada centavo que é gasto por qualquer setor público. Né? E basta então, se a gente acha que está errado, a gente provar que está errado, né? Ou então não ficar desmerecendo o trabalho dos nossos colegas. Eu quero aqui deixar meu elogio para a Secretaria de Educação, para os nossos vereadores, para o pessoal das secretarias também do Executivo, para as outras secretarias do Executivo, para o nosso jurídico ali que estão tentando. E eu tenho certeza que a melhor solução vai ser encontrada porque o pessoal está estudando muito para isso. Então, eu quero deixar meu agradecimento. Eu já me sinto valorizado por as pessoas estarem gastando seu tempo tentando encontrar uma solução para melhorar o financeiro dos professores. Já me sinto valorizado por isso. E com certeza vou ficar muito mais feliz ainda, vou me sentir muito mais valorizado ainda se a gente conseguir ter o aumento e, se Deus quiser, se no futuro a gente conseguir também ter o piso salarial incorporado aos nossos vencimentos. Então, eu deixo aqui o meu respeito e a minha valorização a todos os que estão fazendo esse trabalho, né? E peço aos colegas assim que também, né, façam essa valorização, né, e que não fiquem levantando dúvidas falsas sobre o trabalho que todo mundo está tentando fazer lá, porque na verdade está todo mundo se esforçando para o bem de todos.
E a gente não contribui quando a gente levanta suspeitas sobre a honestidade ou sobre o caráter de qualquer um dos que estão lá, porque são pessoas conhecidas da gente, são colegas da gente, são pessoas com as quais a gente convive e que a gente fica muito triste quando a gente percebe que, às vezes, mesmo lutando por toda a categoria, mesmo estando lá defendendo a categoria, acabam sendo desrespeitadas por pessoas que às vezes não estão mexendo um dedo que seja para tentar fazer essa valorização. Então, obrigado pela paciência de me ouvirem aí. Eu desejo para vocês um bom final de semana, uma boa noite, ou bom dia ou boa tarde, dependendo do horário que vocês estão assistindo esse vídeo. Muito obrigado por me assistir.